Fázio, que bom ter aqui o senhor com a gente para conversar um pouco sobre o FAPS, né, o nosso sistema de previdência. O sistema de previdência dos servidores foi criado em 2001 e agora apresenta um déficit atuarial, né, extremamente elevado. O que é esse déficit? Por que ele existe, né, e o que ele significa para o nosso fundo de pensão? Pois é, Silvana, realmente boa pergunta, porque realmente o pessoal tem que entender qual é o problema do FAPS. O FAPS é a previdência do servidor público municipal e ela é estruturada em regime de capitalização. O que isso significa? Olha, significa que, em vez de pagar os benefícios com as contribuições que entram a cada mês, o objetivo do FAP é pagar os benefícios com recursos acumulados previamente. Ou seja, primeiro o FAPS acumula um montante de recursos suficiente para pagar todas as prestações mensais de aposentadoria do servidor que está no sistema. Então, e depois, com base nessas reservas acumuladas, é que paga os benefícios do servidor. Veja, Silvana, esse é um projeto ambicioso. Por quê? Porque, na verdade, significa juntar recursos de uma importância extremamente grande. Esse é um projeto ambicioso que a prefeitura não veio executando adequadamente. Por quê? Porque ela não era obrigada a adotar esse sistema de capitalização, mas assim o fez e se comprometeu em aportar recursos paulatinamente, só que todas as vezes que esses recursos tinham que ser aportados, ela decidiu aportar esses recursos em quantidade menor no momento presente, para deixar os aportes maiores no momento futuro. Hoje chegamos ao momento em que as alíquotas contributivas patronais, o compromisso de aporte da prefeitura, ela ficou maior porque no passado as contribuições foram baixas. Então, na verdade, o cronograma de aporte exige que a prefeitura agora faça um esforço maior do que no passado, conforme foi decidido pelos prefeitos e pela Câmara do Vereador no passado. Só que agora o prefeito diz que o encargo é muito grande. Ora, o problema é muito simples. Todo mundo diz que devo, não nego, mas não tenho condição de pagar. E aí a diferença entre o que seria necessário para montar esses recursos acumulados, essa reserva grande para pagar benefício. Então, a diferença entre o que seria necessário ter acumulado até agora e o que precisa acumular é grande. Isso implica um aporte crescente que a prefeitura diz que não tem condições de pagar. Esse é o problema do FAP. E a solução que se visa propor é, em vez de a prefeitura fazer o que se comprometeu a fazer no passado, ela está dizendo que as regras dos benefícios, o que os servidores têm direito, tem que ser menor porque ela não tem condições de pagar. Na verdade, essa diferença entre o que deveria ter sido acumulado até agora e o que não foi acumulado, né? O que tem de recurso, é o déficit atuarial. Os compromissos são maiores do que os recursos acumulados em função da falta de contribuição da prefeitura. Porque do lado dos servidores, eles fizeram tudo certo. Eles sempre pagaram o seu compromisso descontado na folha, na fonte, rigorosamente. Então, hoje, temos um problema que a falta de compromisso passado da prefeitura é motivo alegado para trocar as regras para o compromisso da prefeitura ser pago pelo sacrifício dos segurados
servidores ativos e inativos. É isso que é o problema, Silvana, do FAPES, da Previdência dos Servidores Municipais de Caxias do Sul. A Prefeitura apresentou, através da empresa contratada Lumes, um conjunto da realidade do sistema do FAPES e também apresentou algumas alternativas para equacionar o déficit, entre elas alternativas que vão penalizar sobremaneira os servidores. Qual é a sua avaliação sobre as alternativas apresentadas? E elas são viáveis? Elas são consistentes? O estudo apresentado é adequado para a nossa realidade? Também essa segunda pergunta, Silvana, é muito importante, né? O que é que ontem a Prefeitura e a empresa contratada, Lumens, né, disseram para nós e para a sociedade de Caxias? Eles, na verdade, fizeram uma coisa que é difícil um pouco definir, porque não foi exatamente um diagnóstico, não foi exatamente uma identificação de qual é o problema e a apresentação das soluções. Na verdade, foi um meio termo. Foram apresentados uns cenários para dizer, olha, o problema é esse, nós estamos pensando que talvez pode ser solucionado isso, pode ser solucionado aquilo, mas é uma proposta que não foi assumida claramente pela Prefeitura, mas foi mais uma tentativa de dizer que o problema é muito sério e que para preparar os servidores digamos assim, a um sacrifício. É isso. O que faltou? Faltou dizer quais são as causas desse déficit, Silvana. Porque, vejam bem todos, a causa do déficit é a falta de compromisso da Prefeitura em realizar os aportes necessários para que haja recurso suficiente no futuro para pagar os benefícios dos servidores. Então, a Prefeitura empurrou com a barriga vários problemas, não assumiu a responsabilidade dela. Até o próprio técnico, o atuário da Lumens, falou em algum momento, claramente, Silvana, que teria que dizer para a Prefeitura que esse filho, o problema, né? Esse filho é teu, Prefeitura, e você deveria resolver o problema. Mas, como você não, ele acrescentou, como é difícil, então vamos tentar pedir a ajuda dos servidores, que deveriam aceitar sacrifício. A proposta, digamos, envergonhada da Prefeitura é que haja uma reforma em que os servidores diminuem o valor do benefício a conceder, aquele ainda que está em atividade, deveria ter uma redução do benefício previsto, né, em lei, deveriam trabalhar mais, então contribuir por mais tempo, trabalhar e contribuir por mais tempo, para ter um período menor de aposentadoria, e ainda contribuir na fase em que estão recebendo o benefício, ou seja, os aposentados pensionistas, em vez de receber o benefício contratado por lei, ele receberia um benefício diminuído. Então, na verdade, o ajuste se dá em mudando o compromisso do município e do FAPES em pagar benefício, porque, na prática, a proposta é que seja instituída uma contribuição dos inativos, que nada mais, nada menos é que uma redução do benefício. Então, são propostas extremamente prejudiciais aos servidores, quando, na verdade, deveria haver um reconhecimento, uma responsabilidade por parte da Prefeitura em reconhecer que ela deu origem ao problema e que ela deveria arranjar os recursos necessários para a solução. Às vezes, parece que o servidor não tem alternativa, Silvana, mas, na verdade, tem. Porque a grande questão é, para o servidor, compensa ficar no FAPES, no regime próprio de previdência social do município de Caxias do Sul, pagando mais,
contribuindo por mais tempo, tendo regras mais rígidas, mais severas, menos benéficas de concessão do benefício, pagando uma contribuição que é redutora do benefício concedido, ou seja, uma contribuição do aposentado pensionista, quando no INSS ele contribuiria por menos tempo, com alíquotas inferiores, não pagando a contribuição do aposentado pensionista. Por que esse sacrifício tudo? Se, na verdade, eu poderia estar no INSS recebendo com mais tranquilidade o meu benefício e não sofrendo essa ansiedade de o FAPES vai quebrar e a prefeitura vai suspender salário, coisa assim. Está tendo um certo terrorismo para convencer os servidores a aceitar sacrifício, assumindo para si a responsabilidade dos erros e o ônus, né, dos erros que são da prefeitura. E por fim, com toda essa realidade, qual é a alternativa viável do ponto de vista dos trabalhadores do serviço público para enfrentar o problema da previdência social, né, em especial dos fundos próprios, dos regimes próprios de previdência, que é o nosso caso? Silvana, você me pergunta o que se pode fazer, quais são as alternativas. Na verdade, a prefeitura está chamando o sindicato, os conselheiros, dirigentes do IPAM, para uma discussão, uma negociação, tentando chegar a um ponto comum, né? A uma solução negociada do problema. De um lado, isso é bom, tem que reconhecer. De outro lado, a grande questão quem tem que fazer proposta não é, nesse momento, o sindicato. Porque o sindicato, ao fazer proposta, na verdade, está sendo chamado a dizer qual sacrifício vocês, servidores, estão dispostos a assumir para resolver o problema criado por nós, prefeitura. Não é essa a dinâmica correta do debate, da discussão. A dinâmica correta do debate é dizer o seguinte: o que a prefeitura pode fazer para cumprir os compromissos que ela não cumpriu adequadamente até agora? O prefeito está dizendo que ele quer deixar um problema resolvido. Na verdade, o problema resolvido consiste em achar recursos para pagar os benefícios, ou em dizer que a prefeitura não tem condições de manter um regime próprio e dizer que é melhor que os servidores vão para o regime geral. Essa é a alternativa. Obviamente vai ter uma dinâmica de negociação. Entretanto, a questão é por que o servidor tem que contribuir mais, trabalhar mais tempo para ter uma previdência que fica pior do que a previdência do INSS. Ou seja, o grande risco colocado é que a previdência do servidor municipal não seja nem comparável à previdência do INSS, mas vire a ser, em lugar do que falam por aí, que não é verdade, que seria um benefício, seria um privilégio, na verdade, a previdência do servidor, pelo que está sendo proposto com aumento da idade mínima, diminuição do valor do benefício, contribuições dos aposentados sobre a parcela que excede o salário mínimo, a parcela de benefício que excede o salário mínimo, a previdência do servidor, nesses moldes, se tornará um castigo. E o sindicato deve decidir se aceita uma previdência que se torna um castigo ou se quer uma previdência digna em que os trabalhadores contribuam
adequadamente, como já estão fazendo. Olha que hoje a contribuição, Silvana, é de 14% linear, quando a contribuição do INSS é muito mais baixa, porque começa com a alíquota de 7,5% para quem ganha um salário mínimo, de 9 até 2 salários mínimos, ela vai crescendo. Então, uma pessoa, por exemplo, que contribui até sobre R$6.000, tem uma alíquota por volta de 11% no INSS e de 14% no IPAM. Ou seja, já contribui mais e, na verdade, o sacrifício que está sendo pedido, o servidor já está fazendo. Na verdade, eles querem que os sacrifícios aumentem e que o ônus do equilíbrio do sistema seja arcado basicamente pelos servidores. Tem limite de bom senso, de razoabilidade, e esse é o desafio da negociação. As propostas concretas, nesse momento, cabe à prefeitura e cabe a uma comissão que já fez essa proposta. Sabendo que, mesmo com a reforma proposta da Previdência, proposta de forma meio que envergonhada pela prefeitura, na verdade, o problema do IPAM não é resolvido, porque ainda assim terá que ter aportes futuros crescentes da prefeitura. Ou seja, mesmo com sacrifícios pedidos ao servidor, o problema continua grave. Então, é possível prever que essa nova solicitação de sacrifício não será a última. Ou seja, o servidor concede cada vez mais, esse é o risco, vantagem à prefeitura para garantir um direito que é dele, e no futuro vão ser pedidos novos sacrifícios, porque nunca vai ser suficiente se a prefeitura não assumir a sua responsabilidade até o fim. É isso que eu tinha a dizer. Obrigado, Silvana.